FM Network. Steelers, essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, jovens, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais um podcast de Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, seu host nesse programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo, com a presença e retorno sempre agradabilíssimo do meu amigo Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Sempre um prazer. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde e boa noite para toda a nossa audiência. Para quem está ao vivo aqui conosco nessa bela noite de quarta-feira, dia 5 de julho. O auge da off-season da NFL, quando absolutamente nada acontece. Mas a boa notícia é que estamos no último mês sem movimentações, basicamente. Já começa o training camp, já tem pré-temporada. Você sabe o quanto esse podcast, os envolvidos aqui, são grandes entusiastas da pré-temporada e a sua turma do terrão. Até para a gente sobreviver nesse mês de julho, nada mais justo do que a pauta que esse programa tem hoje, para passar o tempo, né, não, Danilo? Precisamente, hoje traremos uma recomendação aqui de jogos para vocês irem assistindo para passando o tempo, já que ainda falta um pouquinho mais de um mês para a gente chegar na pré-temporada. Né? O primeiro jogo do Steelers, acho que é dia 11 de agosto. Não vou fazer a melhor ideia de contra eu acho que é o Buccaneers, mas a gente um dia confirma isso daí. Tampa Bay Buccaneers. Em Tampa, é o primeiro jogo da pré-temporada, mas é só dia 11 de agosto, então a gente tem um pouquinho mais de um mês aí, então vamos trazer uns jogos dos Steelers. E adiantando, assim, é bem provável que os jogos que a gente indique estejam todos de graça aí pela internet, estejam todos de graça pelo YouTube. Tem umas boas almas caridosas da internet que fizeram upload disso, daí vale a pena buscar. Antes da gente começar a falar a nossa pauta central, uma rápida rodada de recados aqui. Primeiro, falar de jerseys, tá? Os pedidos estão encerrados, certo? Acabaram os pedidos. Uma belíssima quantidade de pedidos a gente teve. Então, neste mês de julho, nosso amigo financeiro Germano Coutinho entrará em contato com todas as pessoas que fizeram as suas encomendas de Bumblebee, de Color Rush. Torcedores, calma, a gente vai chegando lá, a gente confirma valor de frete, o valor final do pedido, a gente confirma o seu pedido para você não ter dúvida se teu nome tá certo ou tá errado, você fez o pedido, a quantidade certa, a quantidade maior. A gente recebeu gente que não queria nome na camisa, diz, coloque sem nome, e aí a gente confirma depois. A gente tinha gente que não fazia ideia se já tinha pedido 2, já tinha pedido 3, não tinha pedido nenhuma. Então faz o pedido de novo, a gente junta, confirma exatamente quanto é. Então a gente entra em contato com todos vocês, uma vez que a gente está em julho e vai confirmar ainda os pedidos, vai enviar para a fábrica. É pouquíssimo provável que em setembro, quando começar a temporada, a gente já esteja todos com recebido as jerseys. É pouquíssimo provável que em um mês eles vão receber o pedido, preparar tudo e mandar para a galera. Pelo menos é uma época que provavelmente as equipes de futebol americano já têm suas jerseys, tudo completo, então a concorrência ali pela fábrica não deve ser tão grande. Mas vai chegar. Continuando, a gente pede para vocês acompanharem @BlackYellowBR em redes sociais, no Telegram, se o governo do Brasil deixar, se eles colaborarem com o governo do Brasil, no Instagram e no Twitter, enquanto Elon Musk assim quiser, que ele está cada vez mais dificultando, então fica o reforço do pedido para você diversificar os seus follows, acompanhar em vários lugares, porque aí a gente vai tendo mais opções de entrar em contato com vocês. Torce pro Steelers, manda um contato pra gente, para você entrar no nosso grupo WhatsApp, que continua bombando, mesmo não tendo absolutamente nada, mesmo sendo uma época que só tem as listas dos analistas, dos supostos especialistas da NFL, mesmo assim isso rende pauta, rende muito assunto pra gente comentar lá no nosso grupo, venha fazer parte dele e acompanhe as nossas lives em twitch.tv/BlackYellowBR e posteriormente vira tudo podcast, as principais redes, em especial o Spotify, onde a gente pede pra você deixar uma avaliaçãozinha, e na FN Network, que é a casa de Black Yellow Brasil e mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. A
a gente destaca também os nossos queridos colegas de rede de Pittsburgh, de esporte de Pittsburgh. A Rádio Pirata tá comentando o Pittsburgh Pirates, o All-Star Game vem aí, vai rolar um prêmio de meia temporada, os melhores do Pirates nesse período aí. O Igloo Cast acompanhando o Pittsburgh Penguins, né? A gente acabou de ter draft, a gente acabou de ter a primeira onda de free agency rolando, o Penguins está de general manager novo, então ele quer mostrar muito serviço, ele quer atrair grandes nomes para Pittsburgh, então acompanhem Rádio Pirata, acompanhem Igloo Cast, inclusive Rádio Pirata Pod e Igloo Cast lá no Instagram. E eu acho que é isso. Se por um acaso a gente precisar entrar em redes novas, porque as redes antigas estão falindo e ruindo, a gente vai avisando para vocês. Vamos começar o nosso papo, Ricardo. A gente vai indicar jogos para as pessoas assistirem, mas a gente já deixa o alerta. Tem alguns jogos que são muito óbvios de indicar. Não precisa a gente estar aqui falando para vocês. Não precisa a gente vir aqui e dizer, pô, vai assistir o Super Bowl 43, por exemplo. Vai assistir a final de conferência de 2009, a final de conferência de 2005, quando o Steelers bate o Ravens em final de conferência, ou quando o Steelers ganha do Colts em playoff. Isso aí, esse tipo de jogo, você já sabe de qual que acontece. A extensão imaculada, a jogada de Antonio Brown no Natal para ganhar o jogo contra o Ravens. Você já conhece esses jogos de call salteado. Eu quero que você comece indicando, Ricardo, um jogo para dar a noção para as pessoas de que tipo de material a gente está lidando aqui. Claro, sou fora de forma, sou fora do mundo. Obrigado pela deixa, Danilo, porque, inclusive, tava falando sobre pré-temporada e tudo mais. Acredito que o primeiro jogo que eu vou querer citar é um jogo de pré-temporada. O jogo final que teve entre Steelers e Panthers, onde o Josh Dobbs conduziu a equipe para a vitória numa virada extremamente improvável. Tô até buscando lembrar aqui, porque foi em 2017, na pré-temporada de 2017, Steelers e Panthers, quando o Josh Dobbs virou a partida com o relógio basicamente zerado. Foi 17-14 essa partida. A gente virou o jogo no final do jogo, perdendo por 2 posses de bola. Vários heróis do terrão querendo se consagraram, mas nenhum vingou, claro. Ninguém nem chegou a ficar no roster final. Mas foi um jogo bastante divertido, eu diria, Danilo. Cara, para Josh Dobbs tá liderando um jogo na vitória, para uma virada no finalzinho assim. Isso, pelo que eu tô vendo, na semana 4 de pré-temporada. Tem uma interceptação horrorosa lançada por Landry Jones. Eu abri os melhores momentos. Eu acho que é Landry Jones. É um cara branco. É ele mesmo. Cara branco com a camisa 3, quarterback. Nessa época, Landry Jones. E aí, terminando com Fitzgerald Toussaint bloqueando na frente dele. Só pode ser esse. Ou é o Jalen Samuels. Não, quem bloqueou foi o. Exatamente. Eu ia falar isso. Foi o guerreiro Terrell Watson. Veja que nível de material a gente tá lidando aqui, bicho. Grande Terrell Watson. Com a interceptação saindo machucado do guerreiro camisa 30. Golden, que não é possível seja Robert Golden. Não é o Robert Golden, não, mas esse Golden, ele era um guerreiro do terrão, que ele tentou várias vezes, ele foi no terrão dos Steelers várias vezes, inclusive, mas nunca se consagrou. Não lembro o primeiro nome dele agora, não me vem na memória. Mas ele era figura presente. Grande momento. LJ Ford, forçando fumble, e aí foi uma virada extremamente improvável. Partida. Com o passe de Joshua Dobbs para Kobe Hamilton, eu acho. TT3 a ele mesmo. Porra, grandíssimo. A gente não pode botar os melhores momentos aqui, mas vou fazer o possível pra gente ir colocando os links no post. Inclusive, eu fui até ver aqui, eu abri meu YouTube e eu vi que eu tenho o histórico desse jogo pesquisado já em algum momento no meu YouTube. Então, em algum momento de pura ociosidade, eu já devo ter visto os melhores momentos. Um dos outros, deixa eu trazer um jogo aqui do que eu tenho salvo. Esse, eu já tinha escrito uma série de artigos lá para nossa página na FN Network, indicando jogos, né? Mas
com atualizações dentro do site. O post tá lá, mas o vídeo se perdeu. Então eu vou ver se eu atualizo com isso aqui. Ele começa com Dallas Cowboys em Pittsburgh contra os Steelers em 2008. Esse é um jogo relativamente famoso, né? Temporada 2008 era um Super Steelers, né? Vinha com a campanha 10-3, recebendo o Cowboys de campanha 8-5, com a dupla Tony Romo e Terrell Owens e Wade Phillips, head coach. Wade Phillips, depois dessa passagem, ficou um tempão como coordenador defensivo. O Cowboys estava muito perto de uma vitória no quarto período, mas aí Dick LeBeau e a defesa segurou os caras e tocou o Renegade e eles conseguiram a vitória. Foi uma interceptação do Deshaun Townsend. O jogo tava... e fez uma pick six nesse jogo. O jogo tava 13-13. No quarto, o Steelers virou... tava perdendo, empatou, tocou o Renegade e na jogada seguinte o Tony Romo lança a interceptação e o Deshaun Townsend retorna para virar o jogo e o curto intervalo de tempo, basicamente. Os relatos dão conta que foi um dos maiores Renegades que o Heinz Field na época, né, hoje a Crisol State, presenciou. Isso até... Deixa eu pegar até o timing certinho. O Steelers recebe a bola com 8h42, tá? No quarto período, perdendo por 25-13, desculpa, por 13-3, no caso. Uma campanha rápida de 3 passes, aliás, 3 passes e um field goal de Jeff Fried, para deixar 13-6. A bola volta pro Cowboys e Tony Romo avança uma, sacada na segunda, passe muito curto, precisa ir pro punch. Se eles recebem de novo 5-10. Ben Roethlisberger só deu ele, né, nessa sequência, o Steelers já estava muito apertado de tempo, e acha um passe para o Heath Miller, passe de 6 jardas com 2:10 no relógio, empata 13-13, kickoff, Pac-Man Jones, era o retornador do Cowboys, inclusive, retorna 15 jardas, uma corrida de 2 jardas, timeout, e aí uma interceptação do Deshaun Townsend, retornada 19-20-13. O Cowboys não conseguiu arrumar mais nada, né? Passe incompleto, e incompleto. E aí o Steelers só corre para garantir a vitória. Jogaço, assim, dos melhores da história do Heinz Field, dos melhores da mística do Heinz Field, inclusive, e contra um belíssimo time. Quando você começa a ver jogadores que estavam lá pelo Cowboys, você tem grandes nomes aí da história da liga. Zach Thomas era outside linebacker no Cowboys, você tinha Tony Romo, você tinha Terrell Owens, Jason Witten, o DeMarcus Ware já estava por lá, então tem uma boa galera, mas o Steelers era aquela geração estelada que a gente conhece, que viria a ganhar o Super Bowl pouco depois, já de Hines Ward, Antonio Holmes, Heath Miller, aquela linha ofensiva que Ricardo sabe, os caras decorados, mas nada, e a super defesa, né? Aaron Smith, Casey Hampton, Lamar Woodley, James Ferrier, Larry Foote, James Harrison, Ike Taylor, William Gay, Trapper Lamar, Ryan Clark. Você sabe aquela linha ofensiva, Ricardo, de cabeça? É que foi campeão, Super Bowl. Tinha o Kim Wato, Jonathan Scott, o Hartwig era o center, Willie Colon, não sei se o Willie Colon já estava nessa linha ofensiva, e falta um nome, mas eu não consigo não me ver na memória agora. Vai ter Jonathan Scott, Chris Alto, Justin Hartwig, Willie Colon e mais um nome. Para esse jogo em específico era Max Starks. Max Starks. Era o mais fácil de lembrar, provavelmente. Kemoato left guard, Hartwig center, Darnell Stapleton right guard e Willie Colon right tackle. Stapleton não. Max Starks era mais fácil de lembrar e não me veio na memória. Estou cavando muito hoje. Um belíssimo 20-13 para os Steelers em casa. Acho que o jogo não, são 2 jogos depois. É outro Steelers e Cowboys lendário. É o jogo que Big Ben faz um fake spike com Antonio Brown, mas o Steelers acaba perdendo aquele jogo porque eles não tinham a menor noção de cobertura em cima do Ezekiel Elliott, né? Foi Ezekiel Elliott. Foi... Esse segundo jogo que você cita é o jogo de despedida do Jarvis Jones, um dos grandes boosts da história do Pittsburgh Steelers. O Jarvis Jones, depois daquele jogo, foi quando sacaram ele, aí não dá mais, o Jarvis Jones não foi mais ninguém nem no Steelers, nem
na liga. Que teoricamente foi ele que errou naquele touchdown do Ezekiel Elliott para virar a partida. Isso, a CBS Sports fez depois uma série de podcasts conhecida como The Season, a temporada 2008 dos Steelers, com o Brian McFadden, que era cornerback à época e hoje continua como podcaster, e o Pete Prisco, da CBS. Eles receberam o Deshaun Townsend para falar sobre esse jogo, e aí o podcast são sobre todas as partidas da temporada, recebendo convidados até chegar ao Super Bowl, fica a indicação paralela aí. Perfeito. Manda mais Tem um jogo também inusitado, Monday Night Football. Tem grandes Monday Night Footballs envolvendo os Steelers. Acho que a gente pode dedicar o segmento do programa. Mike Tomlin é conhecido como Senhor Monday Night, não à toa. Tem bons Monday Nights do Steelers, tem uma sequência incrível de vitórias, né, nesse horário. Mas tem um fatídico Steelers e Houston, Texas, que o Steelers anotou 3 touchdowns em menos de 1 minuto, ou no curto intervalo de tempo, que um deles foi um passe de touchdown do Antonio Brown, inclusive, o Lance Moore, se não me engano. Teve touchdown do Steelers, teve touchdown defensivo, depois teve um retorno do Texas, teve um fumble forçado e o touchdown que o Antonio Brown lança um passe. No curto intervalo de tempo isso. Foi bizarro. E era uma época que o Texas tinha o J.J. Watt e tudo mais. O J.J. Watt ainda não tinha chegado. O J.J. Watt estava no auge lá no Texas. Então foi um jogo divertido de se ver. Monday Nights costumam ser bastante divertidos. Esse em específico foi bastante. Tô até recuperando ele aqui. Então foi exatamente 3 touchdowns no 2-minute warning que o Steelers teve nesse jogo. Tem um aqui. Se tem outros Monday Nights. É verdade, a gente tava num bloco de Monday Night. Puxa outro Monday Night aí, se tá na tua lista. O grande Steelers e Chargers, que o Big Ben não jogou e foi o Michael Vick. Esse é bom, viu? O quarterback no jogo. E que o Le'Veon Bell corre para anotar o touchdown com o relógio zerado já, basicamente. E o Steelers virou também no final. Michael Vick lançou uma bomba para o Marcus Wheaton. Foi um dos únicos bons lançamentos que o Michael Vick fez com a camisa do Steelers. E o Le'Veon Bell sai na Wildcat e entra na endzone. Recebe o snap direto e entra na endzone por detalhes. E se não entrasse, o Steelers não ganhava o jogo. Então o Mike Tomlin ousou, foi para ganhar, não foi para empatar, não foi para nada. Foi para ganhar o jogo. E o risco compensou, o Steelers saiu vitorioso daquela partida. Foi a partida onde também nesse jogo o Antoine Blake fez uma pick six. Grande momento do Antoine Blake. O auge da carreira dele. Tão criticado o Antoine Blake. Ele quase perdeu a bola no final do lance, inclusive. Eu nunca esqueço disso. Ele estava tão emocionado que correu com a bola completamente solta. E aí, por pouco, não eram daqueles lances infames. Teria muito Antoine Blake isso, daqueles lances infames onde o jogador solta a bola pouco hoje está na end zone, ou, no caso, o jogador de ataque do Chargers iria roubar a bola ou derrubar a bola em vias do Antoine Blake anotar o touchdown. Achei um jogo inusitado também. Porra, Steelers em Monday Night, o pior é que a minha memória tá me levando pra um Steelers e Giants, que abriu a temporada há uns 2 ou 3 anos. Foi a temporada do Covid, que foi vazio o estádio? Foi o jogo que Zach Banner machucou logo no começo? Sim, e o jogo que o Claypool enganou todo mundo. Que o Claypool já se tornou o melhor wide receiver da história no primeiro jogo. Eu tô lendo muito errado, ou o Steelers nesse momento tem uma sequência de... o Steelers tá 19-3 com o Mike Tomlin no comando em Monday Night Football. Até no que eu tenho aberto aqui do Steelers e Texas, em determinado momento, esses Steelers e Texas foi no dia 21 de outubro de 2014. O Steelers, esse jogo, tinha 16 vitórias consecutivas no Monday Night, jogando em casa. Não, desde 1991, o Steelers não perdia, e é uma série que eu acredito que até hoje dure. Não acho que o Steelers tenha perdido nenhum Monday Night no Acrisure Stadium ou Heinz Field desde então. Tem um Monday Night inusitado também, me veio na memória agora.
agora. O clássico duelo entre Ben Roethlisberger e Zach Mettenberger, que segundo a ESPN na época foi o duelo de quarterbacks com o maior número de letras que a NFL já viu. Parece brincadeira, mas é verdade. Entre Roethlisberger e Mettenberger, Steelers e Titans. Lembra exatamente qual foi o ano? Vou tentar recuperar aqui. Foi o Monday Night Football, foi bem disputado, mais do que parecia. Também foi 2014. Também foi em 2014. 27-24 para o Steelers. Le'Veon Bell teve 204 jardas nessa partida. Foi esse jogo que consagrou o Le'Veon Bell como que a gente brincava muito na época do closer, que o Le'Veon Bell pipocou, queimou o relógio, queimou a sola de sapato completamente no último quarto para dar a vitória pro Steelers. E se tornou por um tempo a marca registrada do Le'Veon Bell e do ataque dos Steelers, que quando tinha vantagem no final da partida, dava a bola para Bell corria absurdos, conseguia jardas necessárias, nunca foi um cara explosivo de conseguir corridas longas, como a gente sabe, nunca foi aquele cara de arrancar para conseguir 20 jardas, mas era aquele cara que tinha 5 jardas por tentativa, extremamente regular e consistente dentro desse aspecto. O técnico do Titans, inclusive na época, era o Mike Munchak, que saudades até hoje faz falta aqui. Então foi um jogo, mais um Monday Night interessante que tivemos. Falar de Le'Veon Bell, tem outro jogo, né, excelente dele pelos Steelers. Bell foi um cara fantástico de se assistir. Estou muito agradecido por ter pego toda a era Le'Veon Bell. 2016, um pouquinho mais pra frente dessa daí, Steelers em Buffalo, temperaturas negativas, jogo na neve, nevasca, e já é de conhecimento público, né, de quem assiste NFL, ou pra quem tá chegando recente no esporte, aprende isso daí, que jogo na neve é muito mais difícil você ter um jogo aéreo. Buffalo é mais difícil ainda, porque é um estádio até o momento aberto, né, não sei se provavelmente o estádio novo deles vai ser aberto ainda, eles não vão tirar essa vantagem de si mesmo, vantagem de casa. Muito vento e muito frio, e no frio a bola fica dura. É difícil pro recebedor pegar, é difícil com muita neve pro quarterback ter a mecânica de movimento, então normalmente você deixa os running backs correndo um monte. Nessa partida, Bell saiu com uma cacetada de jarda. Quer ver? Eu tô com a estatística aqui, 236 jardas em 38 tentativas de corrida para 3 touchdowns, mais 4 recepções para 62 jardas. O que troço absurdo, pô. Absurdo. Você tem um skill positions saindo com 236 mais 62, 298 jardas em 42 toques na bola. Você pensa que você é quarterback passando, pô. Não, o cara correu e recebeu bolas pra isso tudo. Ele foi o único marcador de touchdowns pelos Steelers. E o jogo acabou 27-20. Deixa eu ver, touchdown de 3, de 7. Sammy Watkins marcou em passe do Tyrod Taylor. Que loucura. Do Bills, mais um touchdown 5 jardas, 2 field goals do Boswell, Charles Clay, grande tight end, recebeu do Taylor, e um touchdown corrido do LeSean McCoy, mas já estava muito no final para eles conseguirem. Era mais um grande jogo daquela grande geração dos Steelers, só que não foi um jogo tão vistoso da parte aérea, né? Embora Antonio Brown ainda tenha conseguido 5 recepções para 78 jardas, o resto você nota que não tinha mais nada. 25 jardas de Ladarius Green, 20 de Eli Rogers, David Johnson. Para registrar apenas as 5 recepções, só para garantir aquele recorde que talvez nunca vai ser batido na NFL, né? Que o Brown tanto quis ter por tanto tempo. Uma sequência enorme de jogos com 5 recepções e mais de 50 jardas. Foi só para isso esse número mesmo do jogo. Quebrado justamente por Michael Vick, né? Michael Vick, exato. Esse jogo ainda teve uma interceptação de Art Burns, pra você ver que tipo de loucura. Esse jogo foi espetacular mesmo, do Bell histórico, tenho que discutir. E Buffalo, ele é palco de bons jogos do Steelers, normalmente. Eu não vou falar do que muitos têm ainda como a maior vitória do Mike Tomlin nos últimos 3 anos, podemos dizer, que temporada regular. Foi naquela semana 1 contra o Buffalo Bills, lá em Buffalo. Os Steelers ninguém dava nada pelos Steelers no início da temporada. Buffalo é sempre, nos últimos anos, essa era que tá tendo, um time
extremamente badalado, e o Steelers foi lá e venceu, surpreendendo o Buffalo com aquele jogo maravilhoso de Watt, Melvin Ingram, Alex Highsmith, aquele esquema tão promissor com 3 outside linebackers, que o Melvin Ingram acabou optando por seguir em outro local, de outra forma. Ficamos na expectativa de ver esse retorno nessa temporada com o Marcus Golden na nossa rotação. Mas enfim, esse jogo é muito recente contra o Bills, que a gente venceu na abertura da temporada, mas tem um jogo, a NFL tem um canal oficial no YouTube e tudo mais, e tem um canal oficial da NFL que é NFL Throwback. E tem um jogo de 2010 entre Steelers e Bills, que a NFL e a NFL Throwback chama como The Craziest Comeback That Didn't Happen. Ou seja, a maior virada, a virada mais maluca que não aconteceu. E foi um jogo 2010 Steelers e Bills. O Steelers estava ganhando o jogo de 13-0 em Buffalo. E o Bills não era uma fase boa do Bills, não. O Steelers em 2010, dessa temporada, chegou no Super Bowl contra o Packers, ia perder, enfim, a gente sabe disso. Mas o Steelers estava no bom momento. Teoricamente seria um jogo fácil pro Steelers. E naquelas probabilidades de vitória, o Steelers, faltando 3 minutos para acabar o terceiro quarto, ganhava de 13-0 e a probabilidade de vitória do Steelers era de 97,2%. E o Bills tinha 2,8%. Buffalo é um ambiente extremamente, uma atmosfera extremamente hostil, não importa o momento em que o Bills esteja, a torcida é sempre fanática. Nesse dia não foi diferente. Então, o Bills empatou essa partida no final do jogo. Esse jogo foi para prorrogação. O Steelers teve que correr atrás ainda para poder o Swisher, no final do jogo, correr e empatar a partida para ir para prorrogação. Minto, não foi isso. Foi o Bills mesmo que correu para poder empatar o jogo de forma bastante inusitada. E na prorrogação, e é esse o momento que ficou marcado na narração, porque o Steve Johnson recebeu um passe lindo do Ryan Fitzpatrick, lindo, e dropou. E o narrador grita Steve Johnson, no! Um no bem agudo e longo, e era tão óbvio que seria touchdown que os jogadores do Bills comemoraram, porque era improvável que o Steve Johnson fosse dropar aquele passe. Ele dropou, era a vitória do Bills, uma grande virada que eles iam conseguir, não deu. O Steelers recuperou a bola e, como normalmente é, inclusive o Alex Kozora, não sei se dado hoje, que o Steelers é o time com mais vitórias por uma posse de bola nesse final de jogo, desde que Mike Tomlin assumiu a equipe 2007 para cá. O Steelers é o time que tem mais vitórias dentro desse cenário caótico de viradas e tudo mais no final do jogo, ou seja, que mata a gente do coração. Foi isso que o Alex Kozora definiu. O Steelers foi lá e virou essa partida de forma bem inusitada. Tem no YouTube a história desse jogo contada pela NFL Film e tudo mais, para vocês terem noção. Bicho, é gritante mesmo, viu? Touchdown que o guerreiro Steve Johnson perde é absurdo. E você vê que na hora os jogadores comemoram. Porque não era possível que isso iria acontecer. E o vídeo da NFL de melhores momentos é até meio cruel, porque ele mostra os lances do jogo, mostra o Steelers chutando o field goal da vitória, e aí corta pra coletiva do Steve Johnson. Pô, o cara ficou realmente eternizado nesse vídeo, pô. Não é possível que era um bom wide receiver, pô. Realmente um bom wide receiver. E a NFL, o filme ainda destaca bem grande. Ele teve 5 drops só nesse jogo. Difícil, parceiro. Difícil. Agora, olhando aqui, uma senhora partida de 3 jogadores, vale destacar. Pelo lado dos Steelers, Rashad Mendenhall, running back, 36 carregadas para 151 jardas e um touchdown. Baita jogo, Mendenhall. Hines Ward, 7 recepções em 8 passes para 107 jardas. Jogaço. E senhor Fred Jackson, por Buffalo, 59 jardas terrestres, mais 104 jardas aéreas e um touchdown. Ídolo do Germano. Ídolo do Germano. Germano tem uma jersey de Fred Jackson? Tem, né? Olha só. Esse jogo também, Danilo, tem um dos grandes momentos da carreira de Ben Roethlisberger que muita gente não lembra. Mas teve uma situação de 3ª para 17 que o guerreiro Big Ben correu para conseguir o first down. Foi com os pés.
que ele conseguiu. Normalmente quando tem um highlight, vídeos de highlight do Steelers e tudo mais, ou do Big Ben, esse momento aparece, isolado. Uma das maiores corridas da carreira do Big Ben. Rapaz, e é aquela corrida geladeira mesmo. Viu? Geladeira mesmo. O homem esteve sob ameaça a jogada inteira, pô. Tirou Pela terceira tirou no pra corpo 18. o primeiro, o cara pendurado na cintura dele, ele saiu, depois vem um 99, talvez seja o Marcel Darius, talvez, correndo atrás dele, e Big Ben conseguiu ir mais tão rápido que o cara desistiu de correr, pô. Desistiu da perseguição. Belíssimo lance, belíssimo lance. Um outro belíssimo lance vem de uma outra partida que vale a indicação, outro embate entre dois jogadores de alto gabarito na NFL. Dezembro de 2005, jogo na neve, acho que em Chicago? Não, é em Pittsburgh. E o Steelers recebe o Chicago Bears. É o jogo que ficou conhecido com Jerome Bettis atropelando Brian Urlacher. Que hoje, conhecendo a índole pós-carreira de Brian Urlacher, você dá um sorrisinho extra quando você sabe o que aconteceu. Só no segundo tempo, Bettis teve 16 carregadas para 100 jardas. E o Bills e o Bears era um time também de uma defesa duríssima. Um time que ficou conhecido por não ceder muita coisa. E aí foi a partida que o Steelers precisava ali para dar uma disparada rumo ao título naquele ano. O Bears tinha uma campanha 9-4, o Steelers tinha uma campanha 8-5 e deu essa ajustada aí para conseguir a vitória. Tem um touchdown de Hines Ward, 2 do Jerome Bettis e um touchdown do Bears sem conversão de chute. Acabou 21-9 a partida. Grande jogo. Um jovem Ben Roethlisberger passou para 173 jardas e um touchdown só. Jerome Bettis correu para 101. E o Willie Parker correu para mais 68. Era realmente um time extremamente terrestre. Isso é o quê? O segundo ano de Ben Roethlisberger, né? 2005. Sim. Segundo ano. Segundo ano. A gente tá aí numa expectativa de viver de novo essa emoção, né? Agora esse segundo ano de Kenny Pickett. Isso. E para esse ano, segundo ano de Kenny Pickett, e o Steelers de novo extremamente calcado em corrida. Então vale rever esse momento aí já pra você ter uma noção de como é que funciona um time dessa forma. Mais jogos pra gente... Bonito, cara. Oi? Jogo de NFL na neve é sempre lindo. Maravilhoso. Tem lembranças negativas também, né? Tem, claro, sempre vai ter. Aquele fatídico jogo da neve Steelers e Dolphins, que tem sido talvez um dos maiores lances da história dos Steelers que não aconteceram, que foi aquela possível virada no último segundo do rugby do Steelers contra o Dolphins, que o Antonio Brown pisou no branco do campo. Verdade. No final do final, depois do rugby que o Steelers fez. Não era nem necessário ele ir tão para fora do campo, mas ele pisou um pouquinho e o Steelers acabou perdendo aquela partida. O Dolphins ainda com o Ryan Tannehill como quarterback. Polamalu fez pick six naquele jogo. Sim, Polamalu fez a pick six naquele jogo. O jogo na neve também. E aí o Steelers com o Dolphins não soube aproveitar o fator campo, podemos dizer, e deu isso. Tá lembrando de jogo na neve? Tem um jogo contra o Green Bay Packers no Lambeau Field que o quarterback era o Matt Flynn no dia. Claro que era Matt Flynn, porra. Mas que o jogo, o Steelers venceu essa partida de forma muito emocionante, como sempre, como tem que ser, né? Difícil não ter um jogo do Steelers que não seja emocionante, mas que ficou muito conhecido por um lance polêmico de arbitragem, porque o Steelers bloqueou um chute, um field goal, e deu retorno, ou a bola ficou solta, não lembro agora exatamente do que teve, mas que foi alegado que na época o guerreiro Zig Hood, olha só, botou a bola para fora do campo de propósito. E isso foi uma falta pessoal do Zig Hood após o chute do Steelers ser bloqueado, o chute, e deu uma primeira decisão automática pro Packers naquele dia. Que Mike Tolley ficou possesso do possesso. E isso deu energia, podemos dizer. O Steelers virou o jogo, venceu a partida, enfim, venceu aquele jogo, mas ficou bastante conhecido por esse lance polêmico de arbitragem. Teve o William Gay envolvido também nesse lance, enfim. Jogo antigo. 2013, só tem uma semana aqui, deixa eu ver até os desempenhos. Inclusive, a curiosidade, foi o primeiro jogo da carreira do Le'Veon Bell com mais de 100 jardas esse. Que ele pula sobre um defensor e tudo mais.
Peraí, eu tô com um 38-31, na real. O Steelers venceu, o Matt Flynn, você disse. 124 jardas e um touchdown de Le'Veon Bell, 105 jardas em 6 recepções de Antonio Brown, que média da porra, só que foram 13 passes, né? Tem isso, e foi o jogo onde era o Ed Lacy, o running back do Packers, e teve muito aquele duelo entre... Porque os Steelers deveriam ter selecionado o Ed Lacy, enfim, running back como prospecto, pelo menos, dois eram calouros, Le'Veon Bell e Ed Lacy, que o Ed Lacy seria um jogador melhor do que o Bell, e a gente viu claramente que não, né? O Le'Veon Bell entregou muito mais do que o Ed Lacy na NFL. Esse foi um jogo... Deuses do futebol salvaram. Esse jogo foi bem inusitado. É marcante para mim porque, para mim, foi o primeiro jogo que eu vi dos Steelers no Lambeau Field. Não tinha visto nenhum jogo dos Steelers no Lambeau Field até então. E para quem não tá entendendo como é que leva tanto tempo, é que assim, até 2 anos atrás, times de conferências opostas só se enfrentavam ou em Super Bowl ou uma vez a cada 4 anos. E mesmo assim, tem um escalonamento aí de aonde vai ser o jogo. Demora pra rolar. Eu vejo isso muito pelas sequências dentro da conferência, mas fora da divisão. Que geralmente às vezes você pega uma sequência de 3 jogos. Às vezes você alterna. Steelers e Patriots mesmo, foi não sei quantas vezes no Gillette Stadium, depois foi não sei quantas vezes seguidas no Heinz Field. As coisas demoram pra acontecer. E aí Steelers e Packers é um jogo que demora. A gente vai ter esse ano o Green Bay Packers. Packers tá no calendário esse ano. É a primeira vez desde a era após Aaron Rodgers. O Steelers iria ter uns 3 ou 4 contra o Rodgers, né? Mas em pelo menos 2 ele estava machucado, né? Esse de 2013 foi Matt Flynn. O de 2017 foi o outro reserva dele. O rapazinho jogou em UCLA. É o Deshaun Kaiser, talvez? Não é o Deshaun Kaiser, não é. Eu lembro que ele era um quarterback de UCLA. Brett Hundley, boa. Brett Hundley, que foi o Sunday Night esse jogo, e foi também um jogo, uma virada extremamente improvável do Steelers, que veio à tona até recentemente esse jogo novamente, porque teve alguma recepção do Tyler Lockett em algum Thursday Night Football por aí, que era extremamente improvável, segundo o Next Gen Stats. E foi a recepção mais improvável desde uma que o Antonio Brown fez nesse jogo, que foi no final da partida, para posicionar o Steelers para o Boswell chutar um field goal de mais 50 jardas. Eu lembro que no Twitter eu falei claramente que o Boswell não ia acertar esse chute, porque ninguém acerta chute de mais de 50 jardas no Heinz Field na época. E o Boswell acertou para o Steelers vencer essa partida. Foi bem improvável, e nem deveria ter sido tão sufocante, justamente porque era o Brett Hundley o quarterback. Tô até abrindo aqui para dar uma conferida. Claro que é o Super Bowl, pelo amor de Deus. O Steelers venceu em 2021. Não, ele tá ao contrário, eu tô na lista do Packers de jogos contra os Steelers. O Steelers perdeu em 2021 com Aaron Rodgers como quarterback, venceu em 2017 e venceu em 2013. Em 17 era o Brett Hundley e em 13 era o Matt Flynn, como você tá citando. Aí antes tem o Super Bowl, né, 2011, e antes disso é 2009, que aí eu acho que ainda é o... Não, já era o Rodgers mesmo. O Brett Favre já tinha saído de Green Bay. Curiosidade sobre esse jogo de 2009. Opa. O Steelers venceu. Foi um touchdown do Mike Wallace com o relógio zerado. Foi quase que foi uma mini Hail Mary. Não foi uma Hail Mary, mas foi uma mini Hail Mary que o Big Ben lançou pro Mike Wallace. Muito longe da Hail Mary que a gente conhece tradicionalmente. O Steelers não estava tão profundamente. 19 jardas, mas precisava de um touchdown para vencer, porque o relógio estava zerado. E achou o Mike Wallace. Foi o jogo que o Big Ben teve mais de 500 jardas. O Big Ben tem 3 jogos de 500 jardas na carreira. Esse é um deles. Foi o primeiro. Com 3 touchdowns passados, mais 5 sacks sofridos. Que loucura. Contra as 383 jardas de Aaron Rodgers e 3 touchdowns. Foi um belíssimo tiroteio. Quem transmitiu esse jogo definitivamente não se arrependeu. Deixa eu ver se tem mais jogos na minha cabeça aqui. Tem um de 2004 com os Steelers
recebendo o Patriots. Isso, recebe o Patriots com o calouro Ben Roethlisberger, campo. E o New England Patriots vinha na sua sequência de 21 partidas consecutivas vencendo em temporada regular, né? Eles tiveram uma temporada inteira sem perder. Perderam só no Super Bowl pro New York Giants, mas a sequência continuou na temporada seguinte. Então era 21... Não, peraí. 18 jogos seguidos, enfim. E aí era Ben Roethlisberger contra um Patriots de Tom Brady. Big Ben ficou 18-24 de 196 jardas com 2 touchdowns. Os dois no primeiro quarto. 64 mil pessoas no Heinz Field. Plaxico Burress recebeu passe. Kimo von Neuhoffen e Larry Foote fazendo pressão para a interceptação do Deshaun Townsend. Então, mais um jogo grande. É sempre bom quando a gente pega na lista e tem uma vitória aí em cima do Patriots do Tom Brady. Não são muitos que a gente pode comemorar, né? Então, quando tem... Quando tem, a gente realmente precisa. Vale, talvez, lembrar desses jogos contra o Patriots. Teve o jogo 2011, que o Steelers venceu o Patriots. Uma grande vitória, inclusive. Tem fatídico jogo do Jesse James. Para mim, aquele jogo do Steelers contra o Patriots, do Jesse James, foi o melhor jogo que eu já vi do Steelers que o Steelers perdeu. O Steelers jogou o fino naquele dia. Se você jogar contra o Patriots, daquele Patriots, a margem de erro é mínima. E a gente viu que é mínima mesmo para você vencer o Patriots no auge de Tom Brady e Bill Belichick juntos. O Steelers não cometeu erros, basicamente, naquele dia. Tem um matchup absurdo que é Gronk. Não tem como marcar aquela dupla Brady e Gronk. É extremamente improvável de fazer alguma coisa. Não dá. Você não consegue dar jeito. Mas se ele sabia disso, não tinha. Como é que você minimiza? Não minimiza. Não tem como. Mas ainda assim, mesmo com esse matchup extremamente desfavorável para os Steelers, historicamente desfavorável contra os Steelers, o time ficou uma arbitragem, a um Ron Rivera, eu nem lembro o nome daquele... Já apagou minha memória aquele comissário de arbitragem da época que bancou a decisão de não marcar touchdown. Riveron. Nem lembro o nome do cidadão. Riveron? Que depois ele veio nas redes sociais, nunca esqueço ele falando, muito bom estar aqui para falar depois desse hesitante e animado jogo entre Steelers e Patriots, mas não foi touchdown do Jesse James mesmo, e é isso. Ele trouxe para ele a decisão e pronto. Não veio ao caso, mas foi um grande jogo. Grande jogo. A decisão ficou tão polêmica e tão discutida que mexeram na regra, né? Depois. Exato. Até hoje. A história do football move é bastante criticada. E assim, continuará sendo criticada até, sei lá, a NFL adotar a regra do college, que um pé dentro do campo já é recepção. Sempre. Não tem como. Mesmo assim, provavelmente no college deve ter umas análises extra, mas não dá, porra. Não dá. Se você não sabe distinguir o que é um touchdown do que não é, você começa a perder a referência básica de tudo que você tem na liga. A referência básica do teu esporte. Tem um jogo, não é mais contra o Patriots, mas que esses dias na TL do Twitter, eu vi um torcedor do Giants lamentando por ele, porque para ele, esse jogo do Giants e Steelers foi o que tirou o Giants do seu auge nos últimos anos. Foi o jogo 2012, Steelers e Giants. Foi depois do furacão Sandy, que trouxe grandes transtornos para Nova York e tudo mais. A logística do jogo ficou em dúvida se teria ou não. O Steelers viajou no dia para Nova York. Pittsburgh e Nova York é uma distância razoavelmente curta, 1 horinha de avião. Mas era tanta incerteza se o jogo teria e se teria segurança para a equipe viajar, que o Steelers só viajou no dia para essa partida, que não é uma prática muito, muito comum. E o Steelers venceu esse jogo virando a partida, e isso levou o Giants a entrar no espiral para esse torcedor que só tá saindo agora, basicamente, com o Brian Daboll e tudo mais. Foi a derrocada do Tom Coughlin para ele essa partida, e que fez com que o Giants entrasse em um grande espiral de complicações, que só foi sair agora, e foi um grande jogo. O Steelers virou um touchdown muito longo do Mike Wallace no final também, e foi um choque justamente pela falta de preparação que o Steelers estava para essa partida, pelo cenário que se tinha, e também porque era uma atmosfera muito
muito emocionante para a cidade em si. Que o Giants, a gente sabe o reflexo que tem, que o Giants deveria ter abraçado, igual o Saints fez quando teve Katrina lá, e que foi uma grande mudança, a gente sabe, na história do New Orleans Saints. Uma cidade abraçou, o time abraçou, enfim, como a cidade ficou para se recuperar do Katrina. Então, você existia muita expectativa também com o Giants, mas foi o efeito oposto. O Giants entrou em um grande espiral negativo e bota esse jogo na conta como se fosse o gol de Edenilson do Sport em cima de Santa Cruz, que levou o Santa Cruz para... É um evento canônico, podemos dizer. Isso. Ele acontecer e a história foi construída. Nesse tópico de grandes eventos extra-campo, tem um outro jogo que vale citar. A primeira partida do Heinz Field, 7 de outubro de 2001, Steelers e Bengals. O jogo era para ter sido no dia 16 de setembro, que eu acho que é a semana 2, talvez. Semana 1, semana 2. Só que dia 11 de setembro de 2001 teve o ataque contra as Torres Gêmeas, né? Então a rodada da NFL inteira foi adiada. E perceba como é a NFL também. Teve jogo depois do Furacão Sandy em Nova York, teve rodada pouco depois do 11 de setembro, né? No dia 7 de outubro, foi o dia em que George W. Bush declarou a guerra contra o terrorismo nos Estados Unidos. E o secretário de Homeland Security de lá, o ex-governador Tom Reed, estava nas cerimônias pré-jogo no Heinz Field, na inauguração. E devia ter um aparato de segurança extra, né? Porque não que Pittsburgh seja um grande alvo nos Estados Unidos, mas um estádio de futebol americano, jogo de NFL sendo inaugurado e tal. Os Estados Unidos ainda estavam num estado de alerta muito forte. Ao contrário do jogo inaugural do Three Rivers Stadium, que o Steelers perdeu em 1970, nesse o Steelers ganhou. Jerome Bettis correu para 153 jardas, nessa partida atingindo as 10 mil, o Steelers venceu por 16-7 o Cincinnati Bengals. E a temporada de 2001 tem grande teoria da conspiração por trás, que a NFL favoreceu para que um time chamado Patriots ganhasse no ano em que os Estados Unidos tiveram sua soberania mais ameaçada, né? Isso daí, se a gente for entrar nas conspirações da NFL, a gente vira igual os anúncios recentes de calendário, que recentemente circula a história de que o esporte é scriptado, né? Tem um roteirozinho dizendo exatamente o que vai acontecer. E aí imagina um roteiro que tá escrito que o Patriots vai ganhar na temporada de 2001. Enfim, se entrar nessa, a gente enlouquece. E para encaminhar para a finalização, podemos falar sobre os jogos da nossa vizinhança, da nossa querida FC Norte, que sempre proporciona bons duelos. Tem jogos que ficam mais marcantes, como você já trouxe muito bem, Estação Imaculada do Antônio Brown, jogo de Natal. Tem o jogo do final de conferência, Steelers e Ravens, que o David Demeshek já trouxe histórias falando que foi o Renegade mais alto presenciado. Ike Taylor já comentou sobre isso também. Dick LeBeau já falou sobre isso. Também tem jogos entre as equipes que ficam perdidos, podemos dizer. E tem um que ainda é famoso, eu ainda acho que é até mais famoso do que o que estamos propostos a falar hoje. Mas o Steelers e Ravens, que foi um Sunday Night Football, a defesa do Ravens daquele jeito que você conhece, com Terrell Suggs, Ray Lewis, Barry Scott, Ed Reed, enfim, defesa do auge do Ravens. Um Sunday Night Football que o Big Ben quebrou o nariz durante o jogo, já estava todo remendado, e no final do jogo tem um lance que é conhecido entre os torcedores do Steelers, e não sei se foi o Al Michaels ou o Chris Collinsworth na época que comentou isso, mas que tem como como é que eu posso falar? Tem como o lance que não deu em nada, mas mais representativo que já viu, ou mais impressionante que já viu, mas que não deu em nada. Que foi que o Terrell Suggs iria sacar o Big Ben remendado, nariz quebrado e tudo mais, e o Terrell Suggs não consegue sacar o Big Ben. O Big Ben se desvencilha do sec, tira o Terrell Suggs do cangote, literalmente, na base da força, sai do sec e se livra da bola. E no lance seguinte, o Big Ben acha o Isaac Redman, e o Isaac Redman quebra tackles e entra na endzone para anotar o touchdown que foi da virada. Foi um Sunday Night Football. Marcante esse, por sinal. Isso foi em 2010, se não me engano. Tem um jogo que eu encontrei aqui.
Também é contra rival de divisão e é um dos jogos que meio que definiram a história dos Steelers. Setembro de 2002 contra o Browns, 16-13 esse jogo. O Steelers estava indo para uma sequência de 3 derrotas em 3 jogos. E aí Bill Cowher, técnico à época, ele tira Cordell Stewart, ele põe Tommy Maddox em campo. Maddox terminou com 11 de 13 para 122 jardas, um touchdown e uma interceptação. Para dar uma referência, Tommy Maddox tinha sido recentemente MVP da XFL. A primeira temporada da XFL, a primeira leva da XFL rolando, e aí o Steelers foi lá e contratou ele para ser o banco do Cordell Stewart, e dali em diante Tommy Maddox virou o titular. O Steelers foi aos playoffs nessa temporada, 2002, só que no ano seguinte a carruagem virou abóbora de novo, Tommy Maddox teve muitos problemas, e vem o draft de 2004, o Steelers faz a escolha de Ben Roethlisberger, e rapidamente Big Ben assumiria a equipe, tem uma sequência de vitórias enorme. Então esse ponto aí na timeline gerou uma série de fatos que culminou basicamente com o Steelers ganhando 2 Super Bowls em 3, né? Bom ponto, boa lembrança. Tem um contra o Browns que foi o Thursday Night Football, e que esse jogo acaba não sendo tão conhecido como deveria ser, mas o Big Ben jogou nesse jogo, assim como foi contra o Ravens, mas muito remendado, e no segundo tempo ele chegou a jogar só saindo da pistol ou shotgun, porque ele não conseguia fazer dropback, que ele jogou mancando, literalmente mancando, ele não conseguia fixar o pé para fazer lançamentos nesse jogo, nesse Thursday Night Football, e ganhou esse jogo. O quarterback da época do Browns era o Colt McCoy, que levou uma sonoríssima pancada do James Harrison nessa partida. O Colt McCoy teve que sair também. Foi bem delicado mesmo a lesão que o Colt McCoy sofreu nessa partida do James Harrison. Infelizmente o Colt McCoy ficou bem, não atuou até hoje na liga, se não me engano, ou não sei, até ano passado ele estava com o Colt McCoy. E nesse jogo o Big Ben mandou uma bola pro então desconhecido Antonio Brown em cima do All-Pro Joe Hayden, e o Antonio Brown deu um show em cima do Joe Hayden e deixou o Steelers em posição de vencer a partida, basicamente. Foi um grande jogo. Não foi 2010, acho que seria 2009. Foi o Thursday Night Football. Colt McCoy ainda tá na NFL, ele é o reserva do Arizona Cardinals. Foi 2010, eu não lembro agora exatamente o ano. Foi o Thursday Night Football, certeza. Então, assim, você nota como tá a situação no Steelers West. Então, acho que é isso, Ricardo. A não ser que a galera, a gente já deixa a dica aí, é um jogo muito mais recente, o Steelers ganhando do Bengals na semana 1, né, da temporada passada. Fica aí a dica para você acompanhar. A gente fecha esse programa. A gente podia, se a gente fosse entrar só no tópico Color Rush e Bumblebee, a gente já tinha mais um outro programa desse inteirinho para falar, porque o Steelers tem grandes jogos e grandes vitórias, inclusive. Um monte delas que não tem a menor graça pro adversário, porque é uma surra de Pittsburgh. Mas a gente deixa essa lista de recomendações aí. Você vai ouvindo e muito, muito em breve vai ter no post a referência aí de cada jogo, se tiver com highlight e se tiver disponível o jogo completo para você assistir tudo isso. Então tenham um belíssimo período aí de off-season, mais um mês e pouquinho até a gente voltar a ver Pittsburgh Football em campo. É isso, cara. Até porque o Pittsburgh Football de Canton, Ohio, nosso Maulers, perdeu a final da USFL Championship. Né? É isso, acho. Considerações finais para a gente fechar esse programa? Bom estar de volta, principalmente para falar sobre assuntos aleatórios envolvendo o Steelers e relembrar esses bons momentos. Já trouxe aqui que eu tenho muito como curiosidade minha, que eu amo ver esses jogos mais inusitados do Steelers. E eu deixo até como uma última dica para finalização de hoje, agradecer, claro, sempre a audiência dos amigos presentes aqui e dos ouvintes no formato podcast. Minha última dica é o jogo do Bumblebee. Se não me engano, foi o primeiro jogo Bumblebee que o Steelers usou. Foi contra o Lions, e um jogo que o Megatron, no primeiro tempo,
fez uma das atuações mais absurdas possíveis. Megatron deitou no Steelers nessa partida, mas no segundo tempo o Dick LeBeau mostrou porque ele é o Dick LeBeau e anulou. O Ike Taylor anulou completamente o Megatron e o Steelers venceu essa partida. Então fica como dica esse Steelers e Lions. Não me recordo exatamente qual foi o ano. Acho que foi um jogo que, do ponto de vista tático, foi 2013 também. E tem o jogo completo, esses Steelers e Lions. E até o chamariz da partida é o duelo entre Megatron e AB. Então, dois dos maiores duelos que a liga, dos maiores recebedores dentro de campo que a liga já viu. Então fica essa última dica e um grande abraço aos amigos. Grande abraço a todos. A gente volta com o Black Yellow Brasil na semana que vem. Na próxima terça, a gente tem uma pauta especial aí, trazendo uma galera que cobre a NFL como a liga inteira, para trazer a visão do que é que eles estão vendo dos Steelers para esse 2023, o que é que estão vendo de Kenny Pickett, dessa defesa, dos Steelers como um todo, e que patamar tá esse time, expectativas para a temporada. Então vai ser divertidíssimo. E na semana seguinte, a gente entra numa pauta de viagem. Note que não tá acontecendo nada na off-season mesmo. Vamos dar umas dicas aí de pessoas que estão querendo ir a Pittsburgh, coisas que dá pra fazer na cidade, mas você já sabe que ver o jogo, conhecer o estádio é uma certeza. Então, experiências na cidade, coisas pra se fazer por lá. A gente vai trazer um programa bem completinho nesse sentido daqui 2 semanas. Então a gente se vê na semana que vem falando de Steelers para 2023, na outra semana falando de Pittsburgh, e esse programa fica por aqui. Um grande abraço para todos e até lá. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.